Bom, dando continuidade à amostra dos modelos que foram feitos, agora eu vou mostrar o modelo de processamento. Ele também foi, a exemplo do anterior, marcado por trechos, pensando sempre nas coisas que podem acontecer no processo. O primeiro, então, seria da emenda, da parte que vem desde a emenda inicial, que foi determinada no despacho do primeiro despacho, um despacho de iniciais, né, até a contestação à revelia. O segundo trecho seria o da instrução e do saneamento. Depois tem um trecho que fala das intercorrências diversas, que daí são ritos, coisas diferentes. E por fim, um de suspensão. Iniciando aqui pela emenda inicial à contestação, tem coisas que estão neste modelo e também estão no anterior, porque lá naquele primeiro modelo eu posso ter mandado, por exemplo, ele comprovar que ele precisa da gratuidade. Então aqui eu vou pracear a gratuidade. Lá eu posso ter mandado ele recolher custos ou ele emendar o valor da causa para ver se é o caso do rito do juizado ou não. E aí aqui eu vou mandar ele recolher custas, enfim, uma série de possibilidades e coisas que podem ter acontecido no primeiro modelo e o desenrolar está aqui. Então algumas coisas estão lá e estão aqui também. Gratuidade são os mesmos que estão no outro modelo. Custas também os mesmos que estão no outro modelo. Aqui tem um não recolheu custas, cancela a distribuição. Esse aqui é um que não está naquele, porque vamos dizer que naquele você tenha mandado ele recolher custas, ele não recolheu, então vamos cancelar a distribuição. Habilitação, no decurso do processo veio a notícia de falecimento, a gente mandou habilitar, vieram os documentos, então aqui tem um despacho mandando determinar que se habilite as partes, intimando o réu para os fins do artigo 690 e depois já dando mandando habilitar. O localizar o endereço, também esse é um caso que eu vi em vários modelos que a gente está com dificuldade de citar o réu, então tem várias providências, mandando o autor se manifestar sobre a negativa de endereço, ou então mandando oficiar para órgãos pedindo endereços, ou consultando sistemas, tipo o Infojude, para buscar o endereço. Citação, aqui, além daqueles modelos que a gente tem na inicial, que são citação de GF, citação comum, tem outras possibilidades aqui, que é quando vem um endereço, a gente mandou o autor trazer o endereço, ele trouxe, então mandando citar para o endereço indicado, e aqui citação por hora certa e edital, que são um desenrolar de dificuldades que a gente estava tendo para citar o réu e não conseguiu, enfim, então vai determinar uma coisa específica, citação por hora certa ou citação por edital. Revelia. Aqui também um despacho normal mandando aplicar a revelia, quando o réu não contesta. Aqui quando tem mais de um réu e a gente não aplica os efeitos da revelia porque um deles contestou. Aqui quando foi citado por edital, citado por hora certa, também tem umas especificidades. A gente declara a revelia, mas tem que nomear um curador especial. Então tem a diferença aí. Reconvenção, quando o réu alega reconvenção e a gente vai acolher, então tem um despacho que eu achei um modelo apreciando isso. Passada essa primeira parte, vamos para a instrução de saneamento. Aqui foi a parte mais difícil de fazer, principalmente pela parte das perícias. Esse primeiro despacho aqui é provas de interesse, é um que se usa no rito comum, que é digam as partes se tem interesse em produzir provas. As perícias é aqui a parte mais complexa que tem várias possibilidades. Então eu dividi assim: defere a perícia, indefere a perícia e diversos. Esses diversos eles são usados mais no desenrolar já da perícia, quando a perícia está em andamento, a gente tem que substituir o perito, enfim. O defere tem três possibilidades. Eu fiz grafotécnica médica e outras áreas, porque a grafotécnica médica ela tem algumas peculiaridades
que normalmente nas perícias não tem. Por exemplo, se for uma perícia de contador, é uma perícia simples, manda ele examinar os documentos, fazer a perícia, ok, citar os quesitos e pronto. Já a grafotécnica médica tem umas coisas diferentes, porque a grafotécnica tem que entregar o documento, a médica tem que marcar um dia para ele ir na perícia, enfim. Então, por isso tem vários modelos. Aqui com gratuidade, sem gratuidade, porque também tem essa possibilidade. Com gratuidade vai ser pago pela direção do foro e sem gratuidade tem que mandar depositar. Com gratuidade ainda tem mais uma possibilidade aqui. Aqui nesse modelo que é o da grafoscópica, eu já botei o nome da Andressa, que é a perita que a gente tem usado. E aqui tem a possibilidade dessa parte laranja, ela é só um alerta, não é uma parte a ser usada, né? Por isso ela está em itálico. Se for GF vai ser um valor, se for comum é outra. Esse a gente arbitra os honorários periciais em 3 vezes o valor da tabela, que é uma combinação que se tem com essa perita. Mas se for GF é um valor, se for comum é outra, porque a gente usa como parâmetro a tabela do Conselho da Justiça. Se for sem gratuidade já é diferente, porque daí a gente tem que mandar depositar os honorários, e aqui a gente está fazendo alguns regramentos que foram combinados com a doutora, com as juízas, né? Em que a gente vai mandar liberar 50% antes da perícia e os 50% no final da perícia realizada. Se for a União para pagar, tem um trecho específico que está aqui, eu até botei como observação, ou se for a União usar esse trecho. Indefere. Aqui foi alguns textos que eu achei que a gente tem salvo, são se for antropológica, revisional, enfim, indeferindo, né? E o diversos, como eu falei lá no início, mas seria substitui o perito ou até designa o médico, aquele nosso modelo de médico, a gente diz para a Secretaria de diligenciar. Então, depois que a Secretaria de diligenciar no médico, aqui tem um despacho modelo para isso. Quem mais vai usar esses modelos aqui seria a Marília, né? Audiências. Então, aqui tem mais de um modelo, tem o do GF, do comum, do videoconferência, e aqui é um modelo que a União pede para ser por videoconferência, quando a gente designou comum. Essa parte do funcionário público depoimento a gente pode usar como trecho adicional de qualquer dos anteriores, porque é aquele caso quando a testemunha é um funcionário público, a gente tem que comunicar para o órgão. Contadoria, eu achei 2 modelos de remessa à contadoria com algumas especificidades. Eu acho que aqui deve ter mais modelos que ao longo do manuseio vão entrando. Os saneadores, esses saneadores, eles estão no modelo saneador, que seria o terceiro modelo que eu fiz. Lá eu fiz um modelo para ir mais direto, mas aqui eu botei ele dentro também um link puxando os textos que estão lá. Tá? Esse é um modelo que ainda tem que ser bastante alimentado dos saneadores. Foi alguma coisa que eu achei salvo e coloquei ali, combinei com a Cristina, ela vai me passando e a gente vai alimentando. Intercorrências diversas, aqui, com o exemplo do que aconteceu no outro, são modelos de ritos específicos, ou algumas coisas por assunto que eu achei e coloquei aqui. Então, é variedades, digamos. E a suspensão tem 2 modelos, suspensão IRDR e a guarda decisão de agravo de instrumento, que também achei modelo e achei por bem colocar desta forma. Bom, pessoal, é isso. Espero que gostem do modelo e usem. É importante que a gente utilize os modelos para padronizar todo o nosso trabalho da secretaria. E ele só vai funcionar se todo mundo usar, e ele só vai funcionar se ele for sempre alimentado. Não existe um modelo terminado nesses casos aqui. É um modelo sempre em construção que tem que estar sempre alimentado. Estou à disposição. Qualquer alteração que vocês vejam, deve ter muita coisa para arrumar ainda. Isso aqui é a base, agora ele vai ser feito o pente fino. O que vocês virem de erros e de coisas podem me apontar, me passem e eu vou já arrumando. Agradeço a todos, espero que gostem.